falar de história agora. Vamos bater um papo sobre como é que foi o início da carreira do Cris. O Cris, você iniciou como atleta onde, em qual clube? E me fala um pouquinho da tua sequência aí, porque depois nós vamos chegar num lugarzinho aí onde a gente conviveu juntos. Beleza. Piccolo, meu primeiro campeonato como profissional foi em 2005. Foi o Campeonato Paranaense, que você conhece, né? Sim, Jogou pelo Curitiba. Pela DAP de Campo Mourão. Eu fiz os meus últimos juvenil ali. verdade. E de juvenil eu já pulei direto pro profissional, nem passei pelos juniores. E já fiquei no profissional em 2005, ali. E aí, em 2006, eu fui pro Curitiba para os juniores. E depois, metade de 2005 eu fui, final de 2000, metade de 2006 eu voltei profissional do Toledo, e ali fui embora, Galo Maringá, aí, né, Marcílio Dias, Metropolitano, até que eu cheguei no Juventude, Chapecoense, 2009, né, tinha passagem pela Isso. Chapecoense, e aí cheguei no Juventude 2011, e aí saí, né, 10 anos aqui. Eu te Para acompanho. resumir, é isso. Você sabe que quando eu cheguei ao Juventude como auxiliar, o teu nome, o nome do Rafa e de mais alguns caras, eu encontrei numa sala de vídeo lá, encontrei um DVD de vocês, estava falando, mas esse grandão aqui eu conheço. Eu tinha te visto jogar contra o Caxias, se eu não me engano, no Centenário, pelo Marcílio. Não tenho bem certeza, Marcílio, mas foi isso. E um foi. amistoso da Chapecoense, em 2009, porque eu estava em Erechim, então Erechim e Chapecó era muito, muito próximo. Um jogo treino amistoso que eu fui de carona, assim. Eu não lembrava disso aí, enfim, o do Caxias eu me chamou muita atenção, aquele cara que meia alto, grandão, que chegava, pegava a bola, chutava de onde pegava. Quando cheguei no Juventude, tipo, para mim foi uma surpresa que o teu nome tivesse chegado lá, assim como também o do Rafa, o Rafael Pereira, né, que jogou muito tempo no Juventude com a gente, e, e não tivessem permanecido. E aí logo depois o nome de vocês apareceu de novo para mim lá, eu como auxiliar. Aí a nossa história começou aí. É por isso que eu vou entrar nesse assunto. Eu fui o encarregado, na época, pela direção, de analisar esses nomes que estavam entrando ali no Juventude. E, evidentemente, que a gente foi ver alguns jogos treinos, eu andei meio que espionando para compreender, e a margem de erro na época do Juventude ela era muito pequena. Quando você chegou à Juventude, o Juventude estava num momento de resgate ainda de identidade, tinha sofrido muito naquele período, teria ainda assim mais um ano muito difícil em 2010, que foi o ano que a gente conviveu, e quando a gente avalizou toda essa ideia de que vocês pudessem fazer parte, ali na época o Loz era o treinador, eu particularmente não imaginava nem que eu poderia me tornar treinador no ano seguinte, que isso não era parte dos meus planos, mas que ali viria toda uma história linda, principalmente falando do Cris, né? E aquilo tudo que a gente vivenciou, aquelas cobranças que eu tinha, como você falou agora há pouco, eu sou da geração que meia tinha que entrar na área, né? Os treinadores cobravam muitos meias para entrar na área. Então eu, como auxiliar, ficava te pilhando. Porra, cara, tu tem que entrar na área, tu assusta os caras, né? Do meia grandão, não tem meia alto, com postura, vai pegar rebote, cabeceia, a bola entra aí. E mal eu nem imaginava que eu pudesse depois usufruir dessas suas virtudes, né? Quando eu me tornei treinador, e vocês me ajudaram demais por me conhecer bem o grupo. Como que é a relação do Cris com o Esporte Clube Juventude? Você lembra de tudo aquilo lá? Porque foi o último Cara, clube que você jogou no Brasil, né, Cris? é, primeiro que a minha relação com a Juventude começa da relação com a minha esposa com a cidade de Caxias, que ela gosta Verdade. demais, cara. A minha esposa gosta demais de Caxias, ela sempre fala: vamos voltar um ano, pelo menos um ano no Juventude, vamos voltar para lá. Direto ela me fala. E tem até alguns torcedores que até hoje mandam mensagem para mim, que quer me ver com a camisa do Juventude de volta. Fico feliz, né, Pico? Apesar de não ter sido muito tempo, eu fiquei um ano e meio praticamente. Ficar na lembrança ali de alguns torcedores, eu sou bem feliz. Né, minha esposa gosta da cidade, eu também gostei muito de morar em Caxias. E ali foi onde tudo começou, eu vejo assim, Piccolo, porque, né, eu passei pela Chapecoense também, tivemos o primeiro acesso da Chapecoense, eu tava. E depois a gente, né, fui pro Juventude e individualmente para mim foi muito bom, que eu acho que
que tudo que eu consegui produzir ali, mesmo em 2010, quando a gente infelizmente caiu ali, né? Eu consegui, até surgiu uma coisa bem interessante para mim depois daquela Série C de 2010, e eu quis ficar porque eu me identifiquei muito com o clube ali. E, cara, eu até brinco falando agora de ambiente, e não é coisa que eu falo com meus amigos. O Madureira é meu irmão hoje, não sai da minha casa, virou meu irmão. Veio aqui pro Japão, eu trouxe ele para cá, e foi dali que saiu, cara. Ali não foi só o futebol ali, né? O ambiente que a gente tinha, o ambiente que vocês da comissão deixavam pra gente, agora falando de 2011, e, e tudo que a gente tinha fora de campo, né? Como a gente se fechou ali. Eu lembro do episódio, né, que aconteceu lá, quando acho que nós empatamos com o Cruzeiro, que você chegou a pedir para sair, nós não deixamos você sair, e a gente tinha 5 jogos para ganhar 5, e a gente tinha o Grêmio no meio desses 5 jogos, e nós falamos para você, eu lembro, o Rafa, né, o Zulu, então fica que Jardel. nós vamos ganhar os 5 jogos. Falei, fica, nós falamos para você lá no vestiário, eu lembro, aquele vestiário apertado, que a gente nem cabia dentro, fica que nós vamos ganhar os 5 jogos, e nós ganhamos 5 jogos, né, fomos campeões do interior, fomos vice no geral, né, eu acho que ficamos na frente do Inter ainda, no geral, né, Em foi o pontos, Grêmio e né? a gente, que nós decidimos em casa com o Inter a semifinal. Então, cara, eu só tenho lembranças boas do Juventude, falar a verdade, né, sair dali de uma maneira legal pro clube também, sair vendido, conseguir, né, deixar principalmente na época que eu saí, o Juventude está passando por um momento difícil financeiramente, e quando eu saí ali, muitos jogadores me agradeceram, com o seu dinheiro me pagaram no salário, muita gente falou isso, e eu fiquei muito feliz né, com a passagem que eu tive no Juventude, e como eu falo, aprendi muito com você, com o Skinali, né, com o Fernando, com o Humberto, pô, o ambiente nosso ali era maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu carrego com isso comigo até hoje. Para mim, um ambiente onde eu vou passar a maior parte do dia e onde os atletas vão passar a maior parte do dia tem que ser um ambiente bom, um ambiente leve, independentemente das cobranças. Cobrança a gente vai absorver, vai me conhecer um pouquinho, eu fiquei um pouco pior do que aquilo lá. Ela vem para mim, né, para o ambiente ficar leve, porque eu, como ex-atleta, entendo que não é tirar a responsabilidade do atleta, mas é a forma que eu tenho de gerir, e o cara tem que acordar de manhã com vontade de ir para o ambiente de trabalho. Eu, quando atleta, joguei em alguns lugares que eu não queria nem pisar lá, eu ia por obrigação. Então, isso eu prometi para mim É, mesmo, que sempre que eu tivesse a condição, eu ia lutar muito para que esse ambiente fosse algo agradável, porque o cara saísse de casa e disse, hoje eu tô indo trabalhar, puta, vou ver aquele bando de louco lá, que bom, sabe? Essa era é. uma coisa que eu tomei muito cuidado com isso, sabe, Cris? E aí, Só em cima disso, Pico, só uma coisa que eu lembrei aqui, de você falando de você cuidar do ambiente, teve uma situação, não sei nem se você vai lembrar, mas isso prova o que você falou, que uma situação aconteceu quando a gente está, não é no Gauchão, a gente estava jogando contra o Ipiranga de Erechim, nós ganhamos 2-0 aquele jogo no Jacone, e eu estava muito bem no jogo, e eu queria fazer eu queria fazer gol de qualquer jeito, eu tinha dado uma assistência, e aí você nunca tinha me tirado, você me tirou com 60 minutos, só que eu estava pendurado, né? E na lembra? época eu lembro que eu saí bravo, aí o repórter me perguntou, por que você saiu? Eu falei, pergunta para ele, falei, para perguntar para você. Aí que você me quebrou, porque para mim era mais fácil, hoje eu entendendo com a experiência que eu tenho, que era mais fácil você ter me dado a dura, né? Mas não, você fez ao contrário, você me chamou, falou, Cris, eu só te tirei, porque não sei se você vai lembrar dessa história, mas eu lembro muito bem que foi um aprendizado para mim. Você falou, só te tirei porque você estava pendurado e a gente tem jogo com os vermelhinhos lá em Porto Alegre, e eu não quero perder você, e eu queria ter 2 Cris no meu time. Aí você me quebrou, cara. Aí você me ganhou de vez, cara. O cara Não, é mas era fera. verdade. Por mais que eu fosse um treinador jovem, e isso eu ainda consigo enxergar, você me conheceu, eu sempre joguei tudo no próximo jogo, entendeu? Eu tô jogando esse jogo, esquece os outros. Mas aquele jogo contra o Ipiranga, a gente estava controlando o jogo. Eu lembro bem desse jogo aí. E lembro também que eu te tirei, eu não lembrava da conversa, evidentemente, mas principalmente aqui no Sul, né, a gente precisa olhar contra quem que vai jogar e contra quem que é o campeonato. A gente tinha uma sequência bem legal, e se você lembrar mesmo, eu teria que mudar muito característica caso eu tirasse você.
porque você era meu terceiro atacante. Não sei se você lembra, a gente É. jogava com o Losango e os caras falavam, a torcida falava, o Pico joga com 3 volantes. E eu falava, não, eu jogo 4-3-3, gente. O Cris é meu terceiro atacante. E você lembra que eu te dava liberdade total, você, Madureira e Zulu, Total. iam para onde vocês queriam. Porque essa era a proposta, né? E vocês eram inteligentes, sabiam aproveitar. Às vezes o Zulu estava lá na esquerda ajudando e você por dentro. Às vezes estava Madureira por dentro e você lá na direita ajudando. Entendeu? Então a gente não tinha outro formato igual a esse. Eu tinha uma coisa diferente. Então eu lembro assim. E o que mais me agrada, tá, Cris? Quando eu tenho esse tipo de oportunidade com o atleta, é a forma como o atleta recebe a mensagem. Sair de campo, putz, esse negócio antes aí faz parte. Agora, a sequência é que é o grande diferencial. Como que funciona a abordagem do treinador e a forma como o atleta recebe, ou a abordagem do atleta e a forma como o treinador recebe. Então, isso me preocupa muito. E você era um cara que você era pilhadão por natureza. Eu lembro em 2010, quando você tinha problema no pubis, lembra? Você tinha aquela dor que incomodava você e não passava. E eu falei pro Lozo, pro Skinali, era o Poleto, o preparador físico, assim, cara, nós temos que tirar esse cara. Não, velho, você queria me matar. Não, não vou ser. Eu vivi isso, eu já tive pubalgia, cara, vou ter que te tirar e nós temos que estabilizar esse cara. E aí eu falava de auxiliar com uma linguagem de quem tinha sofrido muito quando não se falava em estabilizar muscularmente um atleta, sabe? Naquela época você já queria arrumar confusão comigo, mas a minha preocupação era o quanto isso ia significar em termos de crescimento no futuro para você. Lesão ia te afastar, uma pubalgia crônica ia te afastar. E esse lance do Ipiranga, eu lembro sim, cara. A coletiva para mim aquele dia foi tensa, sabe? Os caras me cobraram muito e eu, por mais que fosse um treinador jovem, esse ambiente para mim ali era legal. Tem outra coisa, Cris, que eu também lembro, quando o Demore, o presidente, na época me chamou para, depois da Série D, para eu seguir na Copa, né? Porque ele precisava, ele era vice, na época ele era diretor de futebol, ele tinha interesse em ser presidente depois. E aí ele me chamou para eu seguir, né? E eu tinha me frustrado demais. Foi a primeira e única vez que eu, como treinador, eu aceitei frustração. Foi não ter conseguido o acesso com o Juventude, me frustrou. Depois eu entendi que não fazia sentido eu me frustrar, entendeu? E aí ele me chamou e falou assim, xerife, eu quero que tu continue o trabalho aí, eu preciso da vaga no Brasileiro ano que vem, senão não é viável eu ser presidente. Eu falei, não tô afim de ficar e tal. Não, e ele com uma folha com todos os nomes que ele ia ter que tirar, né? E eu corri o olho na folha assim e falei para ele assim, depois de muita conversa, ele já me convencendo, eu falei, então tá bom, eu fico. Mas essa folha aí, fica todo mundo. E ele, que folha? Essa aí que tá aí. Aí ele olhou e tal, daí aceitou, tá? O único que não ficou foi o Pico, que deu aquela boleirada dele lá, e eu falei, então você não vai ficar. Depois queria voltar. E aí, Cris, eu tô te contando isso pelo seguinte, quando veio a proposta, que aí o Demore, eu falei pro Demore assim, na época nós conversamos, aí montamos toda a estratégia para a Copa, e disse assim, pô, vou ter que vender alguém. Eu falei, cara, o cara que nasceu para vender é o Cris, porque eu sou muito próximo do Sandro, né, e na época eu sabia que tinha uma possibilidade, né, o Sandro me falava na época, e aí o Demore, não, mas vamos vender o melhor jogador do time, quem é que vai pôr da 10? Eu falei, o teu negócio, presidente, é vender o jogador, vende ele que a boleirada precisa de dinheiro, o 10 eu já tenho, o cara que vai jogar ali eu já tenho, fica tranquilo. Aí quando veio a proposta foi depois daquele jogo contra São Paulo, o primeiro jogo, né? Você jogou só o primeiro Foi na jogo, semifinal. 1-0, né? E aí, Foi. pá, primeiro que ele me arrebentou na entrevista, né? Na coletiva, ele foi pra coletiva e me detonou, porque a gente ia ganhar só de 1-0. E aí depois veio e falou, agora que sem o Cris, eu quero ver o que tu vai fazer. Meu 10 é o Ramirinho, vou botar o Ramirinho. Ele, tá louco, o Ramiro, ideias. Presidente, o senhor pediu o título, se pediu a vaga na D, eu vou te dar a vaga na D. O Ramirinho virou meu 10 daí, naquela época, enfim, era o que a gente tinha para fazer ali. Para você ver a importância que foi e tudo que foi pensado na época em volta do teu nome, né? A gente já tinha conversado que você poderia ser vendido antes de eu assumir a Copinha, para fazer a Copa, e quando veio a proposta, a preocupação do executivo do futebol, na verdade, o vice de futebol, que era o Demora, era justamente esse, vai sair o nosso melhor jogador, né? E aquilo que você falou da boleirada, que
pô, a tua saída vai garantir o nosso salário, te agradeceram. É verdade, cara. Os caras falavam isso. Os próprios jogadores ali me perguntavam como que, por que eu tinha aceitado. Eu falava, cara, acho que uma forma que a gente tem de manter o dinheiro de vocês em dia é um de vocês saindo, e quem tem para sair é o Cris. Agora aumenta a responsabilidade de vocês vão ter que correr pela ausência dele, né? E aí veio o título, né, cara? Foi muito legal tudo aquilo lá. E ali também você não sabe a briga que foi para eu jogar aquela semifinal. Aquele jogo. Você lembra que você me chamou? Eu falei, não, eu vou jogar. Porque eu já estava com a proposta e tal. O Pico, você não tem noção de quanta gente me ligou, meus empresários. Não joga, você vai machucar. Desligaram muito para mim. Eu falava, meu amigo, eu vou jogar, filho, não vou machucar, não, esquece, eu vou jogar. Aí eu lembro que você me chamou na sala, falou, Cris, fica à vontade. Eu falei, Pico, eu vou jogar, velho, fica tranquilo. Você lembra que as quartas de finais eu cheguei da Áustria, na segunda tarde, minha esposa me pegou no aeroporto, e o vem treinar. Eu fui, treinei, na quarta eu joguei contra o Cruzeiro lá e nós matamos 1-1, que eu fiz o gol de pênalti ainda. Isso aí. Que deu a classificação pra gente. E aí a semifinal eu joguei, aí a volta eu não consegui jogar, que tinha viagem, negócio, aí me tiraram, mas eu me considero campeão também, joguei até a semifinal. Lógico, e nos ajudou muito, você lembra que a gente teve que fazer uma recuperação dentro da Copa? Eu acho que o Juventude ficou muito marcado, e eu sei porque eu converso com muitos torcedores e eles lembram bastante daquele período, porque foi um período muito difícil do clube, né? Na verdade, eu assumi o Juventude 2 vezes, em 2 momentos muito difíceis, sabe, do clube.